Meus cumprimentos a todos e a todas vocês. Eu sou o Lucas Emanuel de Oliveira e agradeço a vocês pelo interesse nesse trabalho que eu intitulei de Sofrimento Psíquico e Universidade, Experiências Clínicas e Políticas. Nos últimos tempos se tem ressaltado o lugar da universidade na intensificação e na produção do sofrimento psíquico. Conforme os estudos de Cherkiar e Monbreuil, o adoecimento psíquico tem maior probabilidade de acontecer no início da vida adulta, sobretudo na fase universitária. No período entre 2011 e 2018, houve um aumento de 10% nas taxas de suicídio entre jovens de 15 a 29 anos no Brasil, segundo o perfil epidemiológico do Ministério da Saúde. E no mundo, o suicídio se tornou a segunda causa de óbitos de jovens, perdendo apenas para acidentes de trânsito, de acordo com os dados da OMS. E Freud, em contribuições para uma discussão acerca do suicídio, já em 1910 já verificava a incidência do suicídio na juventude e aponta que a instituição educativa atualiza os traumas dos jovens, o que, por outro lado, é uma instância fundamental para o acolhimento e acompanhamento da juventude. O suicídio dos jovens põe em questão de modo profundo a sociedade que construímos até então, a utopia que nos move e a formação oferecida pelas universidades, já que é nestas onde uma significativa quantidade de jovens passam a maior parte do seu tempo e terão experiências determinantes para a sua vida profissional e social. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi apresentar reflexões e intervenções que têm sido realizadas especificamente na UFSC do campus Curitibanos, por meio do Serviço de Psicologia Educacional da Assistência Estudantil, frente às manifestações de sofrimento estudantil. O procedimento metodológico foram um trabalho clínico, a escuta dos estudantes e investigação bibliográfica. O sofrimento psíquico é uma experiência humana e universal, própria do mal-estar na civilização. Segundo Freud, mencionou 3 fontes para esse mal-estar: o poder devastador das forças da natureza, os limites do corpo e o sofrimento advindo das relações entre os humanos. Nesse sentido, nós podemos diferenciar 3 apreensões que perpassam o sofrimento: o mal-estar, que é próprio da condição humana, portanto inevitável; o sofrimento, a experiência de sofrimento é referida à angústia e ao conflito; e o sintoma que diz respeito ao posicionamento subjetivo do sujeito frente à angústia. Uma tentativa de conciliação sempre insuficiente entre as forças conflitantes, formando desse modo o sintoma como aquele que não funciona, diria Lacan, como aquele que não funciona e age no sujeito. As intervenções psicanalíticas na universidade partem do entendimento que a psicologia individual é ao mesmo tempo psicologia social, como nos ensinou Freud já em 1921, e toda a sua obra testemunha essa articulação dialética singular e coletiva. E seguindo o estabelecimento de Freud, Theodor Adorno, um dos principais teóricos do que se convencionou chamar de teoria crítica da escola de Frankfurt, vai refletir que, quanto mais se mergulha nos fenômenos da individuação dos seres humanos, quanto mais irrestritamente se apreende o indivíduo em sua dinâmica e seu resguardo, tanto mais perto se chega àquilo que, no indivíduo, já não é propriamente individual. Ou seja, quanto mais escutamos o sujeito na sua singularidade, mais também escutamos, de modo profundo, a sociedade e seus processos sociais. Nesse sentido, é falsa a dicotomia sujeito e sociedade, portanto, clínica e política. Conforme aponta Gatti,
A partir do final da década de 1970, a presença do conhecimento psicológico na educação passou a ser refletida e criticada em decorrência de suas abordagens psicologizantes, reducionistas, individualistas e adaptacionistas das realidades educacionais. E essas críticas foram fundamentais frente à complacência da psicologia vigente à ideologia dominante. Portanto, reafirmamos a crítica ao psicologismo. Contudo, eu ponho uma questão. Será que uma certa psicologia educacional que tem se desenvolvido desde então não tende ao sociologismo, que acaba foracluindo o sujeito, mantendo a ilusória e ideológica dicotomia sujeito-sociedade? Portanto, eu penso a clínica e política como formas fundamentais de intervenção na universidade. E de qual clínica se trata? Clínica é o ato de inclinar-se sobre o sujeito. Portanto, não se restringe à medicina ou às psicologias. As experiências nas quais há uma escuta do sujeito na sua singularidade pode ser considerada, sim, como um trabalho clínico. O trabalho clínico se trata de escutar e acolher a fala do sujeito e o que fala no sujeito, a sua revelia. Nesse sentido, o acolhimento não se refere a recepcionar, dar orientações, confortar ou conciliar o sujeito com a instituição. Pelo menos o acolhimento do qual podemos pensar a partir da psicanálise. Então, a partir da posse de que há um sujeito naquele que fala, o acolhimento aponta para o gesto de acolher o resto não simbolizável que cai da fala do sujeito e entregar este resto a ele, convidando-o a falar sobre o que lhe faz sofrer e a se posicionar subjetivamente como possibilidade de reinvenção de si. A fala do estudante carrega singularidade com seus modos de subjetivação, de subjetivar a vida, e também particularidade histórica, referido aí à instituição educativa e a toda a sociedade, e também universalidade, que diz respeito ao elo que nos une como humanos. E a escuta do sofrimento deve ser constituída por múltiplas mediações subjetivas e políticas. Nesse sentido, o sofrimento revela-se como revolta e recusa. Portanto, a escuta do sofrimento se põe como crítica ao domínio social. E na Universidade do campus curitibano são verificado algumas manifestações, como angústia, impotência, exaustão e falta de concentração. São as manifestações mais frequentes nos estudantes acolhidos. E algumas mediações são determinantes na produção do sofrimento. Classe social, gênero, cor, desesperança com o futuro, conflitos familiares, conflitos com os professores, conservadorismo institucional, sobrecarga na universidade e afastamento da rede familiar. A partir dessas manifestações, nós temos feito algumas intervenções, como o acolhimento psicossocial, que se refere a atendimentos individuais, mas não individualizantes, e também não objetiva ser um tratamento. É um acolhimento que é feito, uma escuta da singularidade dos estudantes. Temos também a intervenção Giro dos Afetos, que é um grupo de acolhimento psicossocial. E o giro, como forma estética e metodológica, é muito importante, né, visto que o determinismo, o fatalismo, a paralisação colaboram para o sofrimento e injustiças, por isso fazer girar o que nos afeta. Ciranda Estudantil, que é um projeto de extensão realizado com os estudantes do campus curitibanos e se dá a partir da escuta que os estudantes fazem, também eu faço,
das realidades estudantis, nós transformamos essas realidades em categorias e propomos debates públicos sobre essas realidades estudantis. Tropeiros Masculinidades em Debate também é um projeto de extensão e que visa fazer um enfrentamento contra o machismo e suas formas de domínio que fazem sofrer o próprio homem e também a sociedade. E quero reiterar que é interessante que uma minoria, em torno de 10% dos estudantes homens, buscam acolhimento psicossocial. E é interessante também destacar que, quando buscam, estão em um estado limite. Isso diz muito respeito ao processo de masculinização desses homens. Também temos um outro projeto de extensão que chamamos de A Partilha do Sensível, Musicando e Poetizando a Universidade, que nesse tempo de pandemia temos chamado de A Partilha do Sensível em Tempos de Pandemia, que objetiva convidar os integrantes da UFSC do município de Curitibanos a manifestarem de modo estético seus modos de pensar, sentir e viver. Temos um projeto de ensino chamado A Praxis Educacional, Educação, Subjetividade e Cultura, especificamente com o corpo docente do campus Curitibanos. É um espaço onde há uma partilha de desafios de ocuparem esse lugar de docente e também é uma oportunidade de eu trazer algumas categorias das realidades escutadas por mim nesse trabalho com os professores, visto que a relação professores-estudantes é fundamental para a saúde mental e, logicamente, para a educação. O Acolhe UFSC, que é um projeto multicamp, onde existem pesquisas sobre saúde mental e como ela se manifesta na UFSC, divulgação também de serviços de atenção à saúde mental na UFSC, e também há uma oferta de atendimentos psicológicos a toda a comunidade UFSC. Esses atendimentos são feitos por psicólogos e psicólogas voluntários e voluntárias. E um outro projeto que, na verdade, se expande mais ainda é um coletivo chamado Luto e Memória, que visa colaborar para o luto das pessoas que perderam seus entes queridos na pandemia e produzir também um memorial para o registro das marcas da pandemia em nós, e também uma possibilidade de inventarmos uma outra sociedade para que essa barbárie pandêmica não se repita. E por fim, reafirmamos o fato de que o sofrimento psíquico é constituído por múltiplas mediações. Nesse sentido, o acolhimento do sofrimento implica necessariamente na escuta do singular, do institucional, da instância educativa e do social. E as intervenções feitas no campus universitário em questão, no caso, campus curitibano especificamente, apontam para a importância de se considerar o sujeito sem psicologizá-lo, tampouco apreendê-lo como um mero produto social, de modo a manter a atenção singularidade e coletividade, da qual tem emergido elementos críticos e políticos para as transformações possíveis na universidade, o que poderá ter efeitos na produção ou não de sofrimento psíquico na universidade. Agradeço a vocês pela atenção, compartilhe algumas referências. Muito obrigado
e sigo disponível e disposto para outros diálogos.